Bom, gente, hoje nós vamos continuar comentando a carta aos Gálatas 20, tá? É isso aí. Você pode compartilhar, como pode também se inscrever no meu canal, se não é inscrito ainda. O link fica nessa página, Ronaldo Viana S. Ponto, tá? Meu canal no YouTube. Vamos avançar, é o que temos que fazer. Certinho? Bom, o tema hoje é: temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Vou falar novamente. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo dizendo aqui na carta aos Gálatas, né? Capítulo 4, nós vamos ler do 7 ao 11, tá bom? Diz assim: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aquele que crê em Cristo, ele não é escravo, nem da lei, né? Se ele, por exemplo, fosse um judeu, ele agora já não seria mais escravo da lei, né? Não estaria aprisionado à lei. E claro, também, né, aqueles que eram gentios, como filhos de Deus, porque creram em Cristo, estariam libertos do poder do pecado, tá? Da adoração, por exemplo, aos ídolos. Então, filho de Deus, faz parte da família de Deus, recebe uma herança, é herdeiro, porque é filho de Deus, certo? Então é isso daí. Por isso que ele diz aqui: assim você já não é mais escravo, tá? Mas filho, porque creu no Filho, porque creu em Jesus Cristo, né? E por ser filho, o que diz? Também o tornou herdeiro. Ou seja, nós temos uma herança. Exatamente, temos uma herança. Uma herança de vida eterna, de viver para sempre com Jesus Cristo, com o Pai, né? Com Deus, né? É isso daí. Bom, o verso 8 diz: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Então, em relação aos gentios, por exemplo, que tinham no contexto de Paulo ali o panteão grego, dos deuses gregos, dos deuses romanos e tantos outros, né? Agora estavam libertos, porque conheceram Cristo, tá? O único Deus. Então estavam libertos, não eram mais escravos, não estavam mais dominados, controlados por deuses, né? Pela falsa adoração aos ídolos, que na verdade, né, se constitui a adoração aos demônios, né? Então, quem crê em Cristo está livre, está liberto. Pronto, é isso que Paulo está dizendo. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, isso, claro, por meio de Cristo, pela graça de Deus, eram o quê? Escravos daqueles que, por natureza, não eram deuses, porque só existe um Deus, né? Criador dos céus e da terra, só um Deus, não tem deuses, tá? É isso aí. O verso 9 diz: mas agora, né? Agora tudo mudou, né? Tudo é diferente. Para quem conheceu Jesus, tudo é diferente, tudo é novo, né? Aquela velha vida passou. É uma nova vida em Cristo, nova criatura. É isso. Certinho? Muito bem, e aí, continuando a análise aqui, diz assim: ou melhor, mas agora conhecendo Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, isso aí é muito interessante, né?
como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, né? Fracos e sem poder, tá? Querem ser escravizados por eles outra vez. Olha bem, esse verso aqui, conhecendo Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, porque nós somos muito mais do que conhecemos a Deus, Ele nos conhece, Ele nos conhece. Há uma intimidade, né, indivisível entre o cristão e Deus. Isso é indivisível, não há como separar, né? Há uma intimidade, né, com Deus. Quando nós conhecemos a Deus, antes de nós o conhecê-lo, ele já nos conhecia. É isso mesmo, né? Então, como é que estão aí? Ele pergunta aos Gálatas, como que vocês estão voltando? É por isso que ele diz aqui, ó, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Claro, né? Os princípios estabelecidos, por exemplo, pela lei, pelo mundo, né? Como que podia voltar? Como que os Gálatas podiam agora, digamos, esquecer dos ensinos, desprezar os ensinos? Que, por exemplo, qual o ensino, qual a doutrina? Que só Jesus Cristo pode salvar? Que eu não preciso praticar a lei para ser salvo? Eu devo praticar boas obras porque sou salvo. É diferente, bem diferente. Tá? Então é isso daí que diz, que está dizendo aqui o nosso querido Paulo aqui nesse texto. Então, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando? Paulo estava admirado, aqueles mesmos princípios elementares, fracos, sem poder. Como que os Gálatas estavam voltando? Como que eles estavam desprezando o ensino da fé, da salvação mediante a fé em Jesus Cristo, e voltando aos rudimentos, né? Apegados às práticas da lei, como, por exemplo, a circuncisão. Como? Paulo pergunta, Paulo está admirado. Certo? Aí ele faz a última pergunta desse verso 9. Querem ser escravizados por eles outra vez? Ou seja, pelos princípios elementares, pelos rudimentos, pelas regras da lei? Se Jesus nos libertou disso, tá? Por quê? Por que ele nos libertou? Porque ninguém, eu já ensinei aqui, ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la. Ninguém. Ninguém conseguiu ser justificado pela lei. Porque ninguém conseguiu cumprir. Mas ele veio, Jesus veio e cumpriu a lei por nós. Então nele nós somos justificados, nós somos salvos. Porque ele cumpriu a lei. Como alguém que não cumpre a lei tem condições espirituais de salvar-se ou salvar alguém? Não tem como. Então não adianta ficar lutando e dizendo que faz boas obras e que você vai para o céu porque você faz boas obras, porque isso não funciona. Não é assim que funciona. Não tem como. Primeiro que a pessoa, para ela argumentar que ela praticando boas obras será salvo, ela tem que realmente ser perfeita. Perfeita. E não existe nenhuma pessoa perfeita, nunca existiu ninguém justo suficientemente, né, que pratique a justiça perfeitamente. Nunca aconteceu isso, né? Por isso que a Bíblia diz, não há um justo sequer. Então, é por isso que Cristo veio. Ele veio para viver aqui entre nós, dar exemplo, cumprir a lei. E aí sim, cumprindo a lei, ele teria
toda a autoridade de resgatar aqueles que não conseguiram cumprir. E é isso que Jesus veio fazer. Cumprir a lei, porque nós não conseguimos, tá? Então ele a cumpriu por nós, tá? Inclusive por causa dessa vida dele aqui, ele foi para o Calvário, morreu por nós, tá? Então ele tem todas as condições, e só ele tem, e ressuscitou também dos mortos, só ele tem todas as condições para nos resgatar, nos justificar, porque ele sim foi o único justo no sentido pleno da palavra, né? Perfeito, que viveu na terra. Mas ninguém, tá? Então é isso daí. Acho que está bem claro isso aqui. Bom, espero. Olha lá, agora o 10 diz assim: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês estão guardando dias, estão guardando, por exemplo, o sábado, estão guardando as festas. Vocês estão achando que praticando essas coisas, vocês serão salvos, né? Vocês serão libertos. Isso não é verdade. E é isso que ele está mostrando aqui, tá? Isso não é verdade. Se é assim, então, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Quer dizer, achando o quê? Achando que vocês serão salvos por isso. E nós só somos salvos por Jesus Cristo, Filho de Deus, e mediante a fé, e não segundo a lei, e não segundo os preceitos, as regras da lei, né? Mas pela fé, mediante a fé em Jesus Cristo, tá? Então aí vem o verso 11, eu finalizo com o verso 11, que é o nosso tema, né? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então ele diz, eu temo que os meus esforços, porque Paulo se esforçou muito por todos os gentios, e isso inclui, obviamente, os gálatas, não só os judeus, mas os gentios. Ele se esforçou muito. É muito triste quando você se esforça, trabalha com pessoas, trabalha com ovelhas, e depois você vê e você olha aquela ovelha fazendo tudo errado, tudo aquilo que você não ensinou, né? É triste um pastor ensinar, aconselhar, doutrinar, e depois você vê a ovelha indo por caminhos totalmente diferentes, um caminho obscuros, né? Tenebrosos, etc., né? Fugindo totalmente ao ensino que você dera, aos conselhos, né? E Paulo aqui, no caso, doutrinou a igreja, né? Na Galácia, doutrinou a igreja lá. Os gálatas estavam doutrinados e eles esqueceram os ensinos de Paulo e voltaram, né? Dando ouvidos a falsos mestres, a falsos profetas, né? E, infelizmente, né? Esqueceram que Paulo ensinou. É isso aí. Então Paulo disse assim, eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Tá? Eu temo isso. É isso que ele diz. Eu também temo isso. Tá? Confesso. Oremos ao Senhor. Vamos orar a Deus, o tempo já passou aqui. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por estarmos em tua presença. Quero exaltá-lo e glorificá-lo. Ó Deus, tu és bondoso, maravilhoso. Obrigado pela vinda de Jesus, pela salvação que ele nos desse. Em nome de Cristo, muito obrigado. Ó Deus, abençoe, ó Deus, cada um que está ouvindo. Ó Deus, abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Abençoe o Brasil, Senhor, e as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Compartilhe, se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. Grande abraço, fique com Deus.